Olá pessoal, eu sou a Silma Sinara e esse é mais um vídeo para o nosso canal. Então eu quero pedir para você deixar aquele joinha lá, vai ali ó, dá um like no canal, se inscreve se você não é inscrito e vamos prestar bem atenção que eu quero contar uma história de uma menina que ela acreditava em fadas, ela acreditava em Papai Noel. Ela acreditava no coelhinho da Páscoa e tinha outras crenças, em bruxas ela acreditava. Então é isso que eu quero contar para vocês, mas então vai lá, dá um like no canal, se inscreve no meu canal e depois no final, se você gostou, se falou com você esse vídeo, eu quero que daí você compartilhe, comente, né? Se foi importante para você, tá certo? Então vamos ouvir a história da menina que acreditava na fada. Ela passou a vida dela toda sempre acreditando nas fadas, no Papai Noel, de várias formas, desde criança, desde quando foi adolescente. Depois ela ficou moça, casou e ela sempre acreditava. Falavam de várias formas, mas ela sempre acreditava no Papai Noel, em fadas. Só que no determinado tempo da vida dela, ela descobriu que não existe nem fada, nem Papai Noel, nem Coelhinho da Páscoa. E a decepção dela foi assim grande porque ela passou a vida dela toda acreditando naquela história que existia e ela fantasiou aquilo ali, ela viveu aquilo ali e na verdade não existe. Então ela fez assim ela teve uma transformação com essa informação que não existia mais. A vida dela mudou completamente. Ela passou do imaginário para viver uma realidade. Então, essa fada que eu vou contar para vocês é a história de uma menina que nasceu num lar evangélico. Então eu quero que vocês prestem bem atenção. Ela nasceu no lar evangélico, o pai dela era pastor e a mãe dela era mulher de pastor. E ela era filha de pastor. E essa menina, ela passou a vida dela toda dentro de uma igreja, de uma denominação, com as regras daquela igreja. Então ela não podia usar cabelo solto, porque era uma regra da igreja. Ela não podia usar trança solta, porque era uma regra da igreja. Ela não podia colocar uma calça, porque era a regra da igreja. Ela não podia colocar uma blusinha regata, porque era a regra da igreja. Ela não podia passar um batom, porque era a regra da igreja. Um brinco ela não podia usar, porque era a regra da igreja. Então ela viveu dentro das normas, assim, dentro das normas que o pai dela e a mãe dela ensinavam para ela, que era o que eles tinham aprendido. Então eles ensinaram, passaram todo o conhecimento que eles tinham para ela. Então ela conhecia aquele Deus bicho-papão. Deus vai brigar, Deus não faz isso que Deus briga, Deus não faz isso que Deus briga, senão Deus vai brigar. Deus, ele não aceita nada, sabe? Era um Deus terrível, era um Deus bicho-papão. Imagina uma criança que vem nesse ensinamento. A pessoa vai ter tanto medo de Deus que não vai nem chegar perto de Deus, porque ela fazia por medo, ela não tinha entendimento. E o que aconteceu? Quando essa menina foi para a escola, para estudar, teve um choque assim de realidade, porque a maioria dos amiguinhos da sala, todos eles usavam calça, todos eles usavam bermuda, todos eles faziam educação física. E o que aconteceu com aquela menina? Ela não podia fazer educação física porque ela não podia botar bermuda, porque era pecado, porque ensinaram ela que era pecado colocar uma bermuda. Aconteceu isso com essa menina. E essa menina, ela passou assim, hoje, se fosse em tempos de hoje, era bullying, né? Mas naquela época ela passou por isso, mas não tinha nome, mas ela passou por isso. Teve uma aula de educação física, naquela época era lambada, que os professores assim, ó, hoje não vai ter atividade, então a nossa atividade hoje vai ser em cima da lambada, que era para dançar lambada. E o que aconteceu? Aquela menina ficava excluída, ela não podia dançar, porque aquilo ali não era uma dança que se enquadrava dentro do que ela acreditava, do que a mãe dela acreditava, que a igreja permitia, e ela tinha que fazer todo um relatório de toda a aula que tinha
no decorrer da escola, ela fazia relatório. Quando os alunos estavam lá de bermuda fazendo atividade física, ela não fazia atividade física, ela tinha que fazer um relatório, ela dava a volta na quadra e fazia o relatório. Lá ela com a sainha dela, bem compridona, não era assim moderninha igual hoje, né? Mas era bem compridona. E assim ela foi passando, ela passou muito trabalho para subir em ônibus. Foi momentos que marcaram a vida dela, porque a saia era muito estreita, não era uma saia moderninha que tu pode, que é flexível, que é chique até hoje, mas era uma saia assim muito dura, saia jeans, ela não poderia nem subir no ônibus, porque dificultava ela botava para cima, mas assim atrapalhava mesmo assim. Mas essa menina ela foi passando a adolescência. Então, o que veio na cabeça dessa menina que Deus era um bicho-papão. Passou o tempo e depois que essa menina foi ficando adolescente, ela não queria mais assim fazer essas coisas. Ela queria ser igual a todos, porque todos ali faziam diferente, só ela era a única que não fazia igual. Mas um pouco antes dela virar adolescente, ela, naquela época podia trabalhar, então ela trabalhava e não tinha essa lei que a criança não pode trabalhar. Então naquela época trabalhar era normal, criança. Então quando ela tinha ali seus 10, 11 anos, de tanto que ela já conhecia por onde que ela andava, o que ela fez? Falaram para ela lá um lugar que ela poderia ir e ver os direitos dela, até que ponto que ela tinha que usar calça ou não, que o pai obrigasse. Então ela foi procurar esse direito ali, convidou a mãe dela, eles foram lá, ficou a pessoa da frente, a mãe e ela começou, e ela queria falar, ela ali naquele momento ela estava falando que ela queria saber os direitos, se ela tinha que realmente usar ou não, porque era uma coisa que a mãe obrigava, claro, porque ela era filha, era de menor, ela tinha que obedecer à mãe, só que ela tinha angústias na vida dela, por que ela não poderia usar as coisas que os outros usavam, ela não entendia, ela não compreendia que aquilo ali, ela não tinha esse entendimento. Então ela tinha que obedecer. Então ou ela ficava na igreja fazendo as coisas certas com Deus, ou ela saía fora. Que é isso que muitas vezes acontece. O que aconteceu com o passar do tempo? Essa menina ela não quis mais, ela resolveu não vou usar mais saia, ela resolveu não vai usar mais saia, e ela começar a botar bermuda e botar calça. No começo até era estranho, porque ela nunca tinha usado, então quando ela usava, ela parece que estava pelada, assim, era meio esquisita, um peixe fora d'água. E foi passando o tempo, depois essa menina ficou distante de tudo, não foi mais para nenhuma igreja. Com o passar do tempo, quando ela se tornou adulta e já era casada, ela foi procurar. Ela sentiu falta, porque na verdade o ser humano ela sente falta de Deus, sente falta, sempre falta alguma coisa, o ser humano só vai ser pleno quando ele tiver relacionamento com Deus, intimidade com Deus, e ela não tinha, então ela sentia falta, então ela foi procurar numa igreja, e aí ela foi procurar na igreja, ela participava dos departamentos da igreja, ela estava ali envolvida, só que ela não tinha se encontrado ainda. Aí ela passou-se o tempo, ela ficou fora da igreja, depois um belo tempo ela voltou, foi em outra igreja, visitou outras igrejas, ficou firme numa igreja, só que na verdade ela ainda surgiu muitas perguntas, muitos anseios que a igreja em si não estava suprindo. Até que ela teve um momento, aquela menina tem um momento assim, ó, parece que foi tirado umas vendas dos olhos, e aquela menina ela começou a enxergar algo que ela nunca enxergou. Ela começou a viver coisa que ela nunca viveu, e ela começou a ver coisa que ela nunca via, e ninguém falou para ela. Ela começou a ler muito a Bíblia, e ali quando tu começa a ler a Bíblia, tu começa a ter uma afinidade com Deus, uma intimidade, tu tá se aproximando da palavra, do poder, porque a palavra tem poder, e é a palavra de Deus. E o que aconteceu quando ela entendeu quem que ela era, qual é o significado, qual é o propósito dela, quando ela entendeu isso, ela não conseguiu mais olhar para a igreja em si, templo, igreja, muitas regras, não pode isso, não pode aquilo. Aí ela começou a entender por que tem tantas igrejas, porque não está de acordo com alguma coisa, sai da igreja, vai lá e monta a igreja dele. Aí aquele ali não está muito satisfeito, sai, vai lá e monta a dele. E aí vai se criando vários ministérios, várias igrejas de várias formas. E cada uma vai acontecendo o quê?
Essa não pode isso, essa não pode isso, aquela faz isso, aquela cobra disso, aquilo faz isso, e fica regras, regras, regras e regras. E essa menina, ela entendeu que Jesus não gostava de regras. Ela entendeu que Jesus, ele odiava regras. Ele quebrava todas as regras. Quando um dia chegaram para Jesus e falaram assim, tá, mas tu vai curar essa mulher, hoje é sábado. E aí Jesus falou para ele, se a tua vaca cair e ficar doente, a tua vaca, a tua ovelha ficar doente, tu não vai cuidar dela? Aí a pessoa falou assim, vou sim, os religiosos, vou sim. Então imagina essa pessoa que é um ser humano, que Deus ama, não vai ser curado no sábado. Então, olha quantas regras, isso é só uma das tantas que tem. Usar cabelo solto, usar saia tantos centímetros, usar blusa tantos centímetros. Regras, regras, regras. Essa menina, ela viveu assim, ó, ela queria ter esse entendimento lá atrás para viver o que ela não viveu. Essa menina, tem muitas meninas assim como ela. Essa menina, ela queria ter vivido o que ela nunca viveu, porque ela nunca teve esse entendimento que a pessoa é imagem e semelhança de Deus, que a pessoa ela veio para esse mundo para reinar sobre os animais, sobre os répteis, sobre toda a terra. Essa pessoa veio, ela reina, ela foi feita para reinar. Ela não tinha entendimento que Jesus abominava as regras que os religiosos colocam. Ela entendeu que não precisa de regras, desde que tu faça o que Jesus falou. Ama o teu próximo como a ti mesmo, coloca Deus acima de tudo. Princípios. Jesus que ensinava os princípios da palavra de Deus. Era isso que ele ensinava. Deixa eu só desligar aqui. Jesus ensinava os princípios. E o que aconteceu? Essa menina, a partir do momento que ela descobriu isso, ela não consegue mais. Então assim, ó, muita gente não vai gostar de ouvir esse vídeo. Não vai gostar de ouvir o que eu tô falando dessa menina. Só que assim, ó, essa menina, ela respeita todas as pessoas e todas as igrejas. Só que essa menina, ela não vai deixar de expor aquilo que ela viveu e que sabe que tem muitas pessoas que vivem, muitas meninas que vivem também. Então assim, ó, hoje eu não me importo com a opinião de ninguém em relação a isso, porque eu já sei quem eu sou, para onde eu vou, eu já sei, já foi revelado para mim o meu propósito, eu tenho intimidade com Deus e a minha vida completamente mudou, a minha vida, meu relacionamento com Deus me fez enxergar muitas coisas. Então assim, ó, eu sei que talvez você também é essa pessoa que foi bloqueada por causa de religião, porque te ensinaram isso, te fizeram fazer isso, e tu nunca entendeu, tu sempre achou que Deus era um bicho-papão e ele é um pai, mas nunca falaram pra ti, pô, ele é um pai. E ele não ama as regras, ele ama pessoas, ele ama ele ama você. E eu sou essa menina que, voltando para a historinha ali alegórica, que sempre acreditou em Papai Noel, acreditou em fadas, e ela era sincera, ela acreditava, assim como eu também. Tudo que eu fiz como se fosse para Deus. Tudo que eu fiz como se fosse para Deus. Então nada tira do meu coração que tudo que eu não fiz para o homem, eu fiz para Deus. Tudo que eu fiz. Mas hoje é diferente, eu tenho uma vida diferente que eu nunca tive. Os meus pais não me ensinaram essa vida de hoje que eu tenho, porque eles também não sabiam, foi ensinado para eles. Desde que começou as primeiras igrejas lá, já veio vindo, ó, um grupo toma conta de uma regra, outro grupo toma conta de outro, e vai se criando regras e regras e regras e regras, e cada vez o homem está mais distante de Deus. Tem pastores se suicidando, tem pessoas saindo da igreja e estão sem era nem beira, porque nunca tiveram com Deus, nunca tiveram intimidade com Deus, porque era regras e regras, e faz isso, e faz aquilo, e faz aquilo, e faz aquilo. Nunca foi falado que Jesus, ele não gosta de regras. Ele chutou lá, quando estava lá vendendo lá no templo,
Ele bateu de frente com os religiosos. Deus, ele não ama religião, ele ama pessoas. Ele ama você, que está aí muitas vezes longe de Deus, porque se decepcionou na igreja, mas você nunca esteve. Não era para você estar ligado à igreja, era para você estar ligado a Deus. É uma oportunidade de você estar se conectando com Deus. Começa a ler a Bíblia. Leia na sua casa. Você é o templo do Espírito Santo. Há um rio dentro de você que corre. Esse rio está ali parado porque você tem que ser ativado. Você não sabe que não é a igreja, é você. Você é a igreja. É você. Deus quer saber de você. Deus quer saber das pessoas. Deus não quer saber do templo da igreja, das quatro paredes. Não, Ele quer saber de você. Então que Silma, eu não posso mais ir na igreja. Não, você pode ir na igreja. Você pode ir a hora que você quiser, mas você tem que entender que você é a igreja, que você tem que multiplicar os talentos que Deus te deu. E Ele está te dando a oportunidade. Você tem que descobrir o teu propósito, a tua identidade. Eu descobri a minha identidade, meu propósito, através da intimidade com Deus. Então assim, de tudo assuma, porque um dia você vai chegar lá e vai falar assim: ô Senhor, mas eu curei pessoas, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí Deus vai te falar assim: arreda-te de mim, Satanás. Porque você esteve... Quando que você esteve com intimidade comigo? Quando é que você esteve olho no olho? Quando que você esteve no Santo dos Santos? A pessoa nunca teve intimidade com Deus, e fala de Deus, e acredita em Deus, mas nunca teve intimidade. E aí por isso que tem muitas pessoas se matando. Eu tô aqui abrindo meu coração, isso aqui tá queimando. Uma coisa que eu vivi. Eu sou aquela menina que foi criada com regras, muitas regras. Mas hoje hoje eu sei quem eu sou, para o meu propósito de vida, eu sei qual é. Então por isso que hoje assim, não me importa o que você acha, se você não gosta, se você vai dar dislike. Não importa o que você acha, pra mim não importa. Eu respeito todas as igrejas, mas não me importa mais o que você acha. Porque é questão de vida, sabe? É questão de assim, é difícil falar. É muito difícil falar porque tá queimando aqui dentro do coração. Eu sei que tem milhares de pessoas, tem pastores, tem pessoas que estão submetidas a tantos cargos, a tanta pressão, que acabam se matando porque estão envolvidos só com as coisas, com regras. Tem pastores que não têm nem intimidade com Deus porque estão envolvidos com regras e não dá mais para voltar atrás, não dá mais para consertar porque já foi feito. Quero dizer para ti que está me ouvindo nesse vídeo tão importante: Deus não ama regras, Deus ama pessoas, Ele ama você. Como Ele me ama, Ele ama você. Eu tô aqui para te falar isso. E Ele ensinou: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e tu vais orar em secreto, e o teu Pai que ouve em secreto, Ele vai te responder. Isso é libertador. É muito bom. É muito bom saber que eu sou amada de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu vim para governar nesse mundo. Você também veio para governar. Você não veio para viver de regras. Nós temos que obedecer, sim, as regras da lei, as leis, né, que regem o município, o estado, as leis, a Constituição, a gente tem que obedecer, sim. Mas regras impostas por religiosidade, Deus abomina. E isso impede as pessoas de chegar até o trono. Isso impede as pessoas de chegar a ter intimidade com Deus. Porque são muitas regras. Então, quero dizer para você que aquela menina, ela descobriu que não existia Papai Noel, nem fada. E que ela poderia... essa menina, ela poderia ter feito muito mais. Assim, ela poderia ter... ia ter sido tão bom se ela soubesse disso antes. Mas é porque foi uma coisa já inculcada que já vem de anos e anos e anos. Só que agora tem muita gente que tá fora. Tá fora. Por quê? Porque nunca teve com Deus, sabe? Tá fora da igreja, mas nunca teve com Deus. Essa é a diferença. Agora eu quero falar pra você que tá fora. Deus não ama regras. Ele ama pessoas e Ele te ama. Então entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com esse Deus. Abre a tua boca, abre o teu coração.
Eu quero dizer para você que tu é um amado, tu és uma amada de Deus. E se tu passou pelo que eu passei, pode ter certeza. Deus não amava regras, ele odiava, ele não gostava, ele não aceitava. Ele batia de frente com os religiosos. Então, se Jesus não gostava, por que eu vou gostar? Eu vou gostar porque eu não sabia. A partir do momento que eu tive essa revelação de Deus, acabou. Eu não tenho que prestar contas para ninguém, é só para Deus que eu tenho que prestar contas. Então não me importa a tua opinião, o que me importa é agradar a Deus. A Bíblia diz que se eu agradar os homens, eu vou desagradar a Deus. E se eu agradar a Deus, eu vou desagradar os homens. Então nesse momento eu estou desagradando você, porque eu tenho que agradar a Deus. Ele quer pessoas, ele não quer regras. Vou encerrar o vídeo então. Se isso falou forte contigo, se tu já passou por isso que eu passei, dá um like e deixa um comentário, porque esse vídeo vai rodar o mundo. E tem pastores morrendo, tem religiosos morrendo, porque já não tem mais como voltar atrás, já estão nas regras. E talvez nem tiver essa revelação e nem essa intimidade contigo, Pai. Então, meu Deus, nesse momento eu quero fazer uma oração. Meu Deus, que essa revelação, que esse arder no meu coração para passar essa mensagem, Pai, que ele chegue naquela pessoa que está ali, como eu estava, tentando, ansiando. Eu sempre procurei as tuas coisas de Deus, eu sempre procurei fazer certo. Mas tu sabes, tu conhece meu coração, o Senhor, ele quer a sinceridade do coração. Então, meu Deus, que o Senhor possa chegar nesse vídeo, onde chegar esse vídeo, que a pessoa seja tocada pelo teu Espírito e seja curada na religiosidade. Chega de religiosidade, chega de religiosidade, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por cada um que vai ver esse vídeo e que seja tocado pelo teu Espírito. E que a pessoa entenda que é amada por ti, que tu não é um bicho papão, tu és um Pai amoroso, que tu enviou o seu Filho para salvar a vida dela também. Então, em nome de Jesus, eu encerro esse vídeo agradecendo a Deus, gratidão. É maravilhoso conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo.